Então, sejam bem-vindos a mais um Foro de Goiânia, com Gustavo Sabino, Leandro Rodrigues Calaça. Meu nome é Valério Luiz. Essa é a nossa edição 11, 11ª, imitando aí o professor Márcio Manuel. Edição de número 100 e não sei o quê, lá no Conversa Fiada. Vocês foram essa semana lá ou não? Não, essa semana eu não estive lá. Essa Ele me semana eu chamou para ir estive na na Rádio Sucesso 2 vezes. Na quarta-feira de manhã com Oséias e ontem à noite com o Major Vitor Hugo. Toda vez eu preciso Sinto muito. pensar para não chamar ele de Major Araújo. Cara, mas eu vou falar, eu gosto dele. Eu acho ele educado, ele é muito inteligente, tem uma boa formação. E mais do que isso, ele propôs um projeto que agora está indo para o Santo Mabel aprovar, que é o projeto Escudo, que oferece assistência psicológica, jurídica, treinamento em defesa pessoal para mulheres vítimas de violência e também oferece facilidades para adquirir spray de pimenta, taser, para mulheres, não mulheres no geral, mas mulheres vítimas de violência. E naqueles casos de risco comprovado, que eles calculam que seja em torno de 1%, inclusive para adquirir arma de fogo. Sou totalmente a favor, bato palma para ele, entendeu? E eu acho que se ele prometer na campanha que agressor de mulher vai ser castrado, eu voto nele. Mas eles alimentam a cultura que gera isso, né? Aí, meu amigo, aí é um outro debate. Tendo instrumentos para combater isso, inclusive a violência institucional que se repete no bojo dos processos, entendeu? Aí a gente tem o que fazer, porque veja bem, Valéria, isso é uma coisa que eu estava falando tangencialmente com o Leandro, mas falei ontem lá no Sucesso. Eu trabalhei 5 anos no Cerrado Assessoria Jurídica Popular, que foi referência aqui em direitos humanos, continua sendo, de certa forma, assessoria jurídica popular, basicamente com violência estatal, violência policial, mas eu fazia a parte civil. Fui 2 vezes advogado docente de referência em direitos humanos. Detalhe, nas 2 edições que teve aqui com entidades privadas, né? Fui membro do comitê, da Comissão de Memória, Verdade e Justiça aqui do Estado. Tá? Representei o OAB em processo de defesa de direitos fundamentais. Eu fui ameaçado várias e várias vezes, eu fui perseguido, eu tive arma apontada para minha cara. Violência é uma coisa que existe, a gente não tem como fugir disso. Agora, a gente tendo instrumentos para combater essa violência, principalmente quando essa violência é institucional, é o que é o fundamental. Se naquela época houvesse uma rede, e eu estou falando muito disso porque essa semana teve um evento falando sobre violência contra defensores de direitos humanos, etc., etc., e isso trouxe uma questão para mim aí. Se a gente tivesse tanto instrumentos para defesa quanto para combater violência institucional efetiva, incluindo para violência que acontece no bojo do processo, quando o processo se transforma em uma arma contra as pessoas, etc., talvez eu não tivesse tido estresse pós-traumático, por exemplo. Talvez minha vida não tivesse sido sabotada da forma como foi, porque eu fui moído pelo Estado. Entendeu? Então, assim, se vem um cara, mesmo que de direita, que apresenta uma medida que vai proteger pessoas de violência, velho, eu vou ser a primeira pessoa que vou bater palma. Ah, eles geram um discurso que gera essa violência. É um outro problema para a gente resolver. Primeiro a gente resolve a violência concreta, primeiro a gente resolve o problema da violência que o Estado gera ou permite que seja gerado, depois a gente discute o discurso das pessoas. Porque a violência gera problemas hoje. Esse discurso é algo que a gente vai resolver de forma geracional. Então, vamos impedir que as pessoas adoeçam, vamos impedir que as pessoas desmoronem, vamos garantir que as pessoas consigam exercer seu direito constitucional à felicidade, e depois a gente discute como é que esse debate está sendo colocado ou deixando de ser colocado. Assim, hoje, depois de passar, de tudo que eu passei na minha vida, de ver pessoas próximas passando por isso também, eu tenho esse posicionamento. Eu sei que ele não é necessariamente racional, mas ele é minha razão sendo orientada pelo que eu vivi na minha pele. Então, eu acho que é legítimo. Eu acho que o Valério falou algo parecido, não sei se foi na Rádio Sucesso, algum debate que a gente teve hoje, lógico, de forma bem mais simples. Ele falou assim que a gente de esquerda, a gente não é a favor de uma liberação da violência, de uma impunibilidade.
A gente quer punir quem pratica crime, e isso é claro, a gente só não acha que isso é a resolução do problema completo. E o que você falou é isso, a gente tem que combater tanto aqueles que praticam, da forma para a pessoa se defender institucionalmente ou não, e aí, de outro ponto, também fazer o debate político, né? E ganhar o debate político. Até hoje tem uma promessa da gente falar um pouco sobre a privatização, e o que eu tenho falado de discurso é que a gente tem que ganhar o debate político também, econômico sobre isso. Não adianta a gente querer achar que a gente vai fazer um decreto e vai mudar o modelo econômico do país, se a gente não é o debate político. O debate político a gente vai ter que ganhar para a gente conseguir mudar alguma coisa. Não adianta a gente achar que vai enfrentar a Faria Lima sem ganhar o debate de verdade mesmo, que não vai resolver. Cara, rede social eu vejo hoje é um grande. Quando a rede social reforça determinados papéis de gênero da forma mais escrota possível, é um grande incentivador da violência contra a mulher, cara. Quando você... aquela mulher lá de Tumbiara que fizeram com ela, velho. Não só isso, você pega lá, abre o TikTok. Eu abro o TikTok, cara, o negócio é assim, é tenebroso. É um negócio, por exemplo, quando você reforça numa economia de um país que a gente tem, esse negócio de, o homem liso, o liso tem que dormir, liso fica em casa, o homem quebrado, aí tem um monte de influenciadora mulher fazendo isso também. Porque o cara não sei o quê, o cara que não tem condição de... Ele vai desenvolvendo um ódio, um ressentimento, entendeu? E a forma como ele expressa isso é um ódio, um ressentimento contra as mulheres, entendeu? Não, porque a mulher é interesseira, porque a mulher só quer saber de dinheiro. E aí você pega esses conteúdos feitos para viralizar também, tudo saiba como sua mulher está te traindo, sabe? É tudo desse jeito, velho. E aí tem um detalhe, cara, só disseminando a desconfiança e disseminando o que tem de pior, assim, em questão de relacionamento. E aí tem um detalhe que a psicanálise fala, que é o seguinte, cara. Nós, homens, nós não somos ensinados a lidar com os nossos sentimentos. Nós não somos ensinados. As mulheres, elas são ensinadas, né? Elas são ensinadas nas ciências dos cuidados. Nós não, nós somos ensinados para ser conflitivos, nós somos ensinados para ir para o embate, etc, etc, etc. Então, quando a gente é afetado de alguma forma, inclusive pelas maneiras que você falou, a maneira que a gente encontra de lidar com os nossos sentimentos é transformando isso em agressividade. Então, por isso que você vai ver, por exemplo, igual no caso de Tumbiara, a mulher já separada do cara, vivendo a vida dela, estava ali, tal, o cara frustrado por causa disso, o que ele vai fazer? Ele mata os filhos. Porque ele não soube lidar com os próprios afetos. O que afetava ele falou, não, eu vou transformar isso aqui em agressividade, mata os filhos e se mata. Inclusive, a mensagem dele na madrugada falando que ia transformar a vida dela num inferno. Ou seja, ele fez isso deliberadamente para atingi-lo. E ele foi tão covarde que ele não teve coragem de ficar vivo para pagar pelos próprios crimes. Então, veja, a gente está falando, por isso que eu falo que às vezes a resolução desses problemas é geracional. Hoje eu sentei na esquina conversando com um senhor chamado João Borges, pessoa interessantíssima, até falei, nossa, um dia precisa levar ele no programa e tal. Foi um cara que trabalhou para o Delfim Neto, conheceu o Dino quando o Dino era menino ainda, que ele frequentava a casa do Sarney e da Rosiane Sarney. Tem foto com o Dino menino e tudo mais, conversamos sobre o Dino, os posicionamentos dele e tal. E aí ele começou a me contar uma história, ele se emocionou e começou a chorar. Senhor de 85 anos. E aí ele começou a me pedir desculpa e falar, não, desculpa, que isso aqui é sinal de fraqueza, não sei o quê, pananã. A nossa geração já não acha que chorar é sinal de fraqueza. Mas a gente ainda tem dificuldade para falar dos nossos afetos, para compartilhar, para fazer troca. Os meninos que estão vindo hoje, eles já falam mais sobre isso. Tanto que eles lidam melhor com a própria sexualidade, eles lidam melhor com os relacionamentos, etc, etc. Então, isso é uma coisa que a gente vai resolver com o tempo. Mas a violência, ela vai ter que ser combatida, cara. Inclusive esses discursos que fomentam a violência. Porque o problema não é o discurso em si, mas qual mecanismo que ele está operando. Sobre qual mecanismo, e esse mecanismo que transforma frustração em violência. Por isso que o Brasil mata 4 mulheres por dia. Uma coisa que eu falei nos últimos programas é assim, o feminicídio teve um aumento gradual de pena, uma forma diferenciada de progressão de regime, né?
e aparentemente o que a gente recebe de informação é que os índices aumentaram. Então, talvez seja também um discurso que só isso não adianta, que chegou a hora da gente começar a debater culturalmente as coisas, a resolver na educação das crianças, na educação dos filhos, mudar essa perspectiva de que o homem é a cabeça do relacionamento, que a mulher é um apêndice dele, que ele é dono dela e que ele que faz, ele que acontece. E aí é um combate que vai para a esfera religiosa também, né? Porque a gente vê aí a questão quantos discursos de pastores que a gente já ouviu, a mulher nasceu da costela para ficar do lado, ou o homem é a cabeça do relacionamento, a mulher deve obediência, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, chegou a hora da gente começar a debater o que a gente sempre falou, que é a cultura, debater a forma do cidadão pensar as coisas. Quando a gente, na subida da polícia do Rio de Janeiro no morro e matar 100 e poucas pessoas, o que a gente falou não dá para combater arma com flor. Você precisa combater o crime organizado com o aparato do Estado necessário para combater. Mas não dá para ficar só isso, porque só isso não resolve. Você mata 100, já tem 100 substituto para tomar o lugar. Então, acho que essa questão do assassino de mulheres é bem isso. Aumentamos a pena, diminuindo o tipo de progressão, não adiantou, está aumentando. A gente precisa agora virar para o outro lado também. E assim, cara, e acho que nessa semana teve uma fala muito interessante da ministra Carmen Lúcia sobre isso. Eu vou citá-la aqui, tá? Nós somos quase muito parecidas com os seres humanos, mas não temos a integridade ainda de um reconhecimento pleno. Matar uma de nós é muito fácil, matar fisicamente, matar moralmente, matar profissionalmente é muito mais fácil. Então, assim, cara, nós estamos falando de uma parcela da população que é extremamente frágil. O governo federal tomou medidas importantes nesse sentido, tem um plano nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres que inclui essa formação geracional, ensino nas escolas. Todos os estados, mesmo progressistas como o Goiás, estão se movimentando. Teve essa proposta do Major Vitor Hugo, mas teve uma proposta também estadual de que pessoas condenadas pela Maria da Penha não podem ocupar cargos comissionados ou de confiança, certo? Mas eu acho que a gente tem muito a avançar ainda, né? Inclusive, eu gostaria de ouvir do nosso pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, se essas questões estão sendo debatidas internamente dentro do PT, como que isso aparece, principalmente com a Adriana Corsi sendo presidente do PT, que é uma mulher que tem um histórico de luta pelas mulheres, pelas crianças, pelo adolescente. Então, eu acredito que essa é uma pauta que é muito forte dentro do PT, que também tem uma militância feminista muito forte, né? Tem, por exemplo, a Michele Coutinho, que é minha amiga pessoal, é um quadro histórico do PT, faz parte do Conselho Estadual das Mulheres aqui do estado de Goiás, né? Então, eu sei que tem essa militância, mas eu não sei como é que está o estado do debate e como é que está sendo pensado para a campanha majoritária desse ano, por exemplo. Olha, esses debates são feitos diuturnamente lá, né? Não exatamente da estrutura partidária, mas pelos movimentos sociais, os grupos que são próximos ao partido, né? No Carnaval mesmo, teve um movimento forte lá a tônica do bloco Não foi essa, né? Lá na reunião com o Boulos, com o ministro Guilherme Boulos, que teve essa semana, ele tomou uma parte considerável do discurso para falar sobre isso, né? E fez referência lá ao bloco Não que estava lá, fez referências às ativistas feministas que estavam lá, que também se reuniram com ele, né? Ele fez até uma citação lá, uma fala do Lula, de que o Lula falou que o homem é agressor de mulher, ele não quer o voto dessas pessoas. Isso para um político é forte, né? Quando você fala que não quer o voto de alguém. Mas assim, Gustavo, as saídas emergenciais e punitivistas para esse tipo de problema, você tá falando que a pessoa é certa, né? É por isso que eu estou te perguntando, porque eu sei que você não é um abolicionista penal, eu sei que você entende a dor de ver os poderosos se mobilizando, de ver o Estado se mobilizando para tentar te moer. Então, por isso que eu estou te perguntando. Isso aí, você não vai ter nenhuma resistência de minha parte. Vamos para a nossa pauta, né? Vamos para a nossa pauta aqui.
Para quem está aqui de fora, que está vendo aqui, só fazer uma pequena explicação dessa piada interna minha do Gustavo. Existe uma parte da esquerda, hoje em dia não é uma parte majoritária, é uma parte minoritária, que é chamado abolicionismo penal, que tem uma linha teórica, né, que em parte está correta, no sentido de que o direito penal é usado porque o Estado é controlado pela burguesia, pelas elites, que inclusive usam o direito penal do Estado para controlar os pobres, para fazer dominação de classe, e isso, a gente usa esses termos, mas isso está dentro da mentalidade das pessoas, se você souber puxar, né? Porque o que eu mais ouvia no caso do meu pai mesmo, é que o pessoal falando para mim que esse país é muito difícil, rico não vai preso. Eu ouvi isso demais. Quando a pessoa está falando isso para mim, sendo ela de esquerda ou não, e na maior parte das vezes não era, o que ela está fazendo é uma análise crítica do sistema penal, né? Falando que o sistema penal é seletivo, né? Que pega uma parte da população e não pega a outra. Só que as respostas que o abolicionismo penal dá são respostas assim, né? Não, então não tem que punir, né? Critica a legitimidade da punição. Aí, por essa parte eu não ando, né? Eu sou o que pode se dizer de esquerda punitiva. Mas eu acredito sim na punição. Mas eu acredito na punição justa e na punição não seletiva. É isso. Vamos lá. E não acredito em tortura também. Sabe por quê? Última coisa. Eu acho que uma característica que a punição tem que ter pode parecer estranho isso que eu vou falar, mas a punição ela tem a possibilidade de humanizar quem está sofrendo ela, no sentido de, através daquele sofrimento impingido nela, essa pessoa entender, através dessa repercussão na sua vida, de uma forma espelhada, que ela causou uma repercussão na vida do outro, entendeu? E porque assim, se você vai só fazendo as coisas e nada acontece, no minuto seguinte você esqueceu. Você vai funcionando como uma espécie de máquina, assim, né, de destruição. Então, quando a resposta vem, é que você pode agir simplesmente como um animal, condicionado, né? Você não vai fazer de novo porque você sabe que a porrada vai vir, mas existe a possibilidade também de você internalizar aquilo. E quando você passa do ponto e passa a torturar a pessoa, e a pessoa sente uma desproporção entre o que ela fez e o que ela está sofrendo, o que você gera é uma revolta e você começa a desumanizar ela. Então você já começa a ir para um processo que não é o que a punição devia gerar. Eu li um livro uma vez de um cara que chama... Cara, qual que é o nome dele? O livro chama Para Além do Crime e Castigo. Deixa eu ver se eu acho o nome do cidadão. Ele foi um sobrevivente de Auschwitz. Para Além do Crime. E ele fala que Jean Merry, um belga que foi preso, e aí foi para Auschwitz, e depois ele foi, só que ele vivia na Áustria. E aí depois da guerra, ele disse que uma coisa que machucava muito ele, é que todo mundo meio que ficava exigindo que ele perdoasse. Muito porque uma grande parte da sociedade estava implicada naquilo que aconteceu, né? E aí as pessoas, não, você tem que perdoar. Aí as pessoas começavam a olhar para ele como se ele fosse um rancoroso, um ressentido, entendeu? Porque ele não queria deixar aquelas coisas ir embora. Mas ele falava, cara, como é que eu vou voltar a ser como eu era antes, se todo mundo que à minha volta, que eu olho, consentiu com a minha morte? Nossa, deve ser uma sensação, assim, terrível. Aí ele fala, aí tem uma parte que ele fala que ele analisa tanto a tortura quanto a punição. Ele fala que o gozo da tortura é o gozo de ter uma outra pessoa sob o seu jugo completo. É o gozo do poder absoluto sobre o outro. Esse é o gozo do torturador. E ele fala que na punição, quando se pune o torturador, ou aquele que fez algo grave contra você,
é o restabelecimento de uma igualdade, pelo menos em um ponto. Porque quando a punição justa se estabelece sobre o agressor, e o agressor não quer estar recebendo aquilo, e vê que aquilo que ele fez foi o que fez ele chegar naquele momento, se estabelece a igualdade em um ponto, que é, naquele momento, tanto o agredido quanto o agressor desejam mudar o passado. Cara, Desejam que aquilo não tivesse acontecido. quando eu penso em pena, eu sempre lembro de uma disciplina que eu peguei com o Alexandre Guiar, que foi mentor meu, foi mentor do Leandro e tal, de antropologia jurídica. E lá nós estudamos um livrinho lá que falava de como outras sociedades puniam e tal, e tal, e tal. E eu lembro de 3 em específico, que eram os esquimós, né? Aliás, 2 em específico, e uma comunidade indígena dos Estados Unidos e tal. E aí, o que os caras faziam? Eles tinham um sistema gradual. Falar, vai punindo, vai punindo, vai punindo. E aí, num determinado momento, essa comunidade indígena dos Estados Unidos, o que eles faziam? Colocavam o cara para fora da comunidade, quebravam as ferramentas dele e davam comida e água para um dia. Fala vaso, entendeu? Entre os esquimós, isso também acontecia, do cara se tornar um outcast, mas você tinha outros mecanismos, por exemplo, você tinha luta entre eles, entendeu? Então, para dar uma oportunidade para você romper com esse ressentimento, você brigar e tal, mas no limite também era o outcast. E entre populações indígenas originárias aqui do Brasil, você tem um hábito de, quando alguém infringe as normas deles e tal, você deixa de conversar com a pessoa. Então, a pessoa chega lá, por exemplo, tá lá, eles não deixam de dar comida, eles não deixam de fazer nada, mas ele fica isolado, isso até o tempo que a comunidade considera que é suficiente para a infração que ele cometeu. Mas também, no limite, ele se torna um outcast, ele é jogado para fora da comunidade. Tá? Então, o que eu penso de punição? Claro, você pode até ter um efeito para a pessoa pensar, etc, etc. Mas eu acho o seguinte, tem pessoas que representam um risco, elas têm que ser segregadas. Sim, sim. Entende? Eu acho que mais do que a gente pensar em função pedagógica de pena, como é que isso pode operar em recuperação do sujeito, etc., é de prevenir que as pessoas estejam sujeitas a risco. E isso, infelizmente, o Estado brasileiro não consegue fazer. Ah, Gustavo, o Estado brasileiro é um dos que mais prende no mundo. Sim, mas prisão preventiva. Ou prende por pouco tempo, ele não consegue manter preso justamente por causa das regras de progressão de pena, etc, etc. Então, você imagina, cara, um cara condenado a 20 anos de homicídio, 30 anos de homicídio, vai cumprir quanto tempo, efetivamente, Valério? Entendeu? Uma pessoa que comete um crime hediondo e tal, ele vai ter progressão, sabe? Então, a gente tem que achar uma forma de segregar essas pessoas efetivamente. E a gente não consegue fazer isso, e mais que isso, cara. Às vezes a gente pega um crime gravíssimo, como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por exemplo, a cela do cara vira um comitê eleitoral e tem deputado falando em retirar esse crime do ordenamento, porque isso aí absolveria o Bolsonaro. Né? Porque já que deixaria de ser crime, ele acaba sendo beneficiado, etc, etc. Então, assim, acho que a gente precisa, um dos desafios da esquerda, além de fazer os debates que são necessários, etc, etc, é repensar a forma como a gente aborda a questão criminal no Brasil, como é que a gente aborda a criminalidade. Eu acho que isso passa pouco. E isso é uma fala sua, viu, Valéria? Foi um dos programas aqui, agora eu não lembro qual. Você precisa atender aquilo que está dado, que está emergencial, mas você precisa compreender também que o crime ele é um fenômeno social e tem que ser tratado como tal. Então, você tem que ter um plano geracional para diminuir aquelas causas que levam as pessoas à criminalidade, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter pena dura para segregar essas pessoas, impedir que elas voltem a fazer crime, mas deixar que as vítimas continuem sujeitas à violência e que sejam revitimizadas ao longo da vida, porque o nosso sistema criminal é falho. Só finalizar, é complementar. Mas aquela questão de vontade de mudar o passado, por exemplo, vamos supor, o seu pai está preso. Fico pensando, será que ele na cela dele agora, deve estar na cela nesse exato momento, será que depois de tudo que perdeu, ele pensa assim,
ainda que seja só consigo mesmo, eu não deveria ter feito aquilo? Se ele pensa isso, nesse momento se estabeleceu alguma relação de igualdade de novo. Porque eu também não queria que tivesse acontecido. Cara, Mas, vamos lá. entendo, mas assim, é porque eu não sei, cara, é porque a gente trabalha com causalidade que acompanha a linha da entropia, entendeu? Então, só arrependimento do cara não vai fazer as coisas desaparecerem, entendeu? Ele se Não, sentir, sim. a dor dele se aproximar da sua, eu entendo a satisfação nisso, sabe? Mas Vamos lá. Depois a gente discute a metafísica da punição. Senão o Leandro vai desistir de fazer o programa com a gente. Nada. É bom, aprendo também. Aqui, vamos começar. A gente falou que ia falar sobre privatização. Vocês estão vendo aí? Sim. Começar com esse caso aqui. Concessões de água e esgoto tiveram propina, apontam delações. Isso aqui é uma delação recente, que está em curso ainda lá no STJ, e algumas partes dela vazaram para o UOL. Aí eu baixei isso aqui, ó. A Aegea que é uma empresa grande de saneamento. A Aegea é uma empresa de DNA 100% privado, controlada pela Montese, uma holding pertencente às famílias Toledo e Vetorazzo, que passou a acumular concessões de água e esgoto em cidades menores. A holding também controla a Equipave, tradicional empreiteira paulista. A primeira coisa que eu acho engraçado é que a gente dentro do marxismo fala da burguesia, e parece uma coisa meio abstrata, né? Mas assim, a burguesia é muito concreta, né, cara? São famílias, né? São, deve ser umas 10 famílias aí que controlam tudo. Aí, como estratégia de ocupação de territórios parecida com o jogo War, a EGEA saltou de 6 municípios atendidos em 2010 para 126 cidades em 2021, em 12 estados, atendendo mais de 11 milhões de pessoas. Atualmente, a empresa atende 890 municípios, 39 milhões de pessoas. Expansão na década passada teve um ingrediente secreto: corrupção de prefeitos, governadores e até integrantes de órgãos de fiscalização, conforme a própria companhia admitiu em um acordo com as autoridades. Segundo documentos e anexos de uma delação premiada homologada pelo STJ, ainda sob sigilo, colaboradores ligados à EGE admitiram o pagamento de propinas a agentes públicos em pelo menos 6 estados e 20 municípios para obter ou manter concessões de água e esgoto. O esquema movimentou pelo menos 63 milhões entre 2010 e 2018. Um acordo foi celebrado aqui. Vamos lá. Os principais estados onde teve. A gente tem aqui Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Tem um mapa aqui e tal. Estão cercando Goiás, hein? Então, aí aqui, em julho, né, de 2020, o Congresso aprovou o Marco do Saneamento Básico, que estabeleceu metas de universalização de água potável e expansão de rede de esgoto para 90% dos municípios até 2033. Essa é uma justificativa do Caiado para a concessão da Saneago também, né? Depois a gente entra nisso. Foi nesse contexto que a EGEA passou a monitorar oportunidades para captar sócios e reforçar sua capacidade de caixa. No dia 21 de abril daquele ano, 2020, a EGEA assinou um termo de acordo de leniência com o Ministério Público. 6 dias depois, a Itaúsa, holding controladora do Itaú Unibanco, virou sócia da EGEA, comprando 10,% do capital. O que eles estão querendo dizer aqui é o seguinte: eles queriam vender parte das ações para essa Itaúsa, a holding do Itaú. Só que o Itaú fez uma espécie de investigação, sabe? E percebeu que a EGEA tinha muita ponta solta, sabe? Tinha relações estranhas com políticos e tal. Aí a Itaúsa exigiu que eles fossem lá, porque isso não foi investigação, não. A Itaúsa falou assim, ó, a gente não vai comprar 10% das ações de vocês e depois ter escândalo. Vocês vão lá no STJ, faz delação, faz acordo, deixa tudo certinho, aí a gente compra. Curioso, né, cara? Aí no dia 30, a EGEA venceu o leilão de 2 dos 4 blocos da SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. A empresa arrematou aí por 22,7 bilhões.
A CEO da EGE autorizar pagamentos. Hamilton Amadeu. Vamos ver para quem que ele pagava. Em Santa Catarina, a corrupção da EGE galgou um degrau extra de institucionalidade, utilizando a influência do TCE. Esses TCE são uma putaria também. O esquema detalhado por delatores envolvia o pagamento de propinas por meio de dinheiro vivo, contratos fictícios, compra de imóveis e até veículos de luxo. O principal articulador local, o ex-diretor regional Ricardo Miranda Barcia Filho, detalhou proximidade com órgãos de controle dos municípios. Segundo o depoimento dele na OMPF, foram pagas cerca de 600 mil ao então conselheiro Dado Xerém para que atuasse junto a prefeituras e defendesse os interesses da empresa no tribunal. Garcia também afirmou ter repassado aproximadamente 2 milhões a Júlio Garcia, então conselheiro, e a candidatos por ele indicados como contrapartida por apoio institucional. Em São Francisco do Sul, o então prefeito ameaçou suspender o contrato de concessão se não recebesse 9 milhões. Em Penha, outro município de Santa Catarina, um prefeito cobrou 4 milhões para não criar empecilhos à execução do contrato. Já em Camboriú, cidade vizinha de Balneário, a EGE comprou 3 apartamentos do marido da prefeita, como acerto político. Aí em Mato Grosso do Sul também teve muito, em Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio. Quem operou esses contratos no Rio de Janeiro foi um tal de Wilson Carlos. Quem é o Wilson Carlos? Ficou famoso na farra dos guardanapos. Cara, eu adoro aquele vídeo, velho. Aquele vídeo é sensacional. Os caras estavam completamente loucos na corrupção e na grana. Porque os caras amarrando o guardanapo no... É o do Cabral, né? Do Rio de Janeiro. Do Cabral, O Farra dos Guardanapos, que foi no Hotel La Paiva. Não sei se é assim que pronuncia, não falo francês. Um espaço de eventos exclusivo na Avenida Champs-Élysées, em Paris, em 2009. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é... porque o pessoal fala muito assim, empresa pública corrupta, cabide de emprego, mas esse caso da EGEA mostra muito como que essas concessões, essas privatizações de serviços de saneamento servem à corrupção também, né, Leandro? Se você for olhar, galera, a crise de 2008, começa nos Estados Unidos, ela tem como base principal do surgimento a corrupção em empresas privadas no sistema financeiro americano. O que era feito lá? Era hipoteca vendida em cima de hipoteca, e aí elas precisavam de um seguro, né? O seguro da hipoteca era feito por uma seguradora que atestava uma certa liquidez daquele título, que era sabido por todo mundo que era podre. Mas por quê? Porque normalmente era o CDOs, era o CDOs, né? Essas garantias? As seguradoras, o chefe da seguradora, ele tinha meta para bater para conseguir o bônus. Então ele fazia com que os subalternos dele ali aprovasse aquela transação, colocasse ela como segura para bater a meta dele e receber. Isso é uma corrupção mesmo dentro da iniciativa privada. Então, quando você negocia título podre, você tem uma seguradora que atesta uma certa segurança daquele título podre, porque o CEO, o pessoal ali envolvido, precisava bater a meta, é uma corrupção generalizada na iniciativa privada. E o que a gente sempre falou, tem corrupção nas empresas públicas? Tem, a gente nunca negou isso, a gente nunca negou os fatos da Lava Jato, a corrupção. O que a gente fala a corrupção é do ser humano, ela não é do ente público. O ente público vai ser corrupto, vai. Qualquer grande empresa, se você entrar dentro do departamento de compra dele, vai ter um monte de rolo também. A gente tem aí lojas americanas, a gente tem tudo. E o que a gente estranha é que as privatizações, na época do Fernando Henrique, já foram feitas de forma com grande apego à corrupção, aquela lógica do lucro. O que está sendo feito agora também é da mesma forma, tipo para enriquecer, deixar de enriquecer o Estado brasileiro para enriquecer indivíduos. E não resolve. A Eletrobras, que o Paulo Guedes privatizou, ele pegou o dinheiro, deu o superávit mais no ano e gastou aquele dinheiro tudo. Deixou de ser um dinheiro recorrente, ele não fez investimento público, ele não fez nada. Simplesmente ele pagou juros da dívida pública brasileira com aquele Petrobras foi picotada, a mesma coisa. Da mesma coisa, e hoje você tem, acho que quase 15% do valor do combustível foi reduzido pela Petrobras, e a gente não teve um centavo de redução no posto. Porque, antigamente, a Petrobras ela tinha parte da sua estrutura, que a gente fala do poço ao posto, né? Ela chegava, ela tinha o governo
durante o governo PT, construiu várias destilarias, né, que faziam refino, refinarias, tinha a BR distribuidora e tinha posto de combustível. Tudo foi vendido. Agora a Petrobras abaixa lá, o resto da cadeia aumenta mais de lucro e não chega nada para a gente. Então, assim, você vê que a margem, e a gente já falou isso em outros programas, que alguns serviços são serviços para beneficiar o povo, e esse serviço não pode estar vinculado à lógica do capital, à lógica de lucro. Se você pegar, você estava passando aí algumas coisas, eu estava vendo sobre a privatização da Sabesp em São Paulo. Cara, o que foi feito lá é um absurdo tremendo, e a gente não vê nem falar sobre isso. Tirando o ICL, o Eduardo Moreira, que bate muito nisso, o resto da mídia, o resto do povo brasileiro passou despercebido. Os caras venderam um percentual da empresa, das ações da empresa, por R$67, no mesmo dia, essas ações valiam R$87. E escolheu para quem que ia vender primeiro, os grandes fundos, os grandes bancos, e aí a Equatorial comprou a maior fatia, acho que quase 15%, e hoje é controladora. Então, assim, de cara, os caras já tiveram um lucro monstruoso. E aí é lógico, o mercado financeiro hoje apoia o Tarcísio declaradamente, até por conta disso, porque ele promete que vai privatizar o que sobrou da Petrobras, né? E provavelmente no mesmo modelo. Então, assim, o discurso hoje do Caiado sobre a privatização, que não é privatização da Saneago é uma empresa que deu lucro no último exercício fiscal. Se ela deu lucro, por que ela não vai tocar as obras? Se ela tem dinheiro em caixa, por que ela não pode tocar as obras nos municípios? Por que ele tem que passar isso para a iniciativa privada para dar lucro para alguém? Ele bate no peito e fala que acabou com a corrupção dentro da empresa, o cabide de emprego, e a empresa agora dá lucro. Pô, então faz ela funcionar agora. Já que ela deu lucro, transforma isso em bem social para cidades pequenas, onde as obras das PPPs que ele está querendo fazer, entregando para a iniciativa privada. É uma lógica que a gente não consegue entender, além do claro e simples, beneficiar poucos, né? Gustavo. Cara, é até difícil fazer alguma fala depois dessa fala do Leandro. Acho que ele trouxe uma síntese muito boa do problema, de como essas questões se apresentam, e é isso, cara. Assim, a gente tem que cuidar da coisa pública, a coisa pública é importante. Que bom que a Saneago deu lucro, mas se ela não tivesse dado lucro, isso não seria um problema, porque a gente está falando de fornecimento de água e saneamento básico, né? E isso são direitos humanos essenciais, e a gente não pode condicionar o fornecimento desses direitos humanos à geração de lucro ou não, porque senão a gente vai estar transformando esse direito em uma mercadoria. E eu acho que, no final das contas, o grande problema das privatizações, seja essa não privatização, que é uma privatização do Caiado, ou qualquer outra que a gente experimenta, é isso, porque nós transformamos direitos básicos humanos em uma mercadoria. E aí, veja, isso não é um discurso abstrato de comunista, basta você olhar o que acontece nos Estados Unidos hoje com o problema da saúde deles, por exemplo. Uhum. Tem gente morrendo de doença tratável e que foi curada no século XIX, porque não consegue custear tratamento. Enquanto o nosso SUS fornece insulina de graça, lá a insulina é caríssima e tem gente sofrendo amputação porque não consegue pagar a insulina. Hoje, dependendo do tratamento que você for fazer, é mais barato você viajar para a China e fazer num hospital particular da China e depois voltar para os Estados Unidos do que você fazer o tratamento nos Estados Unidos. Tem estadunidense que está mudando para o Vietnã para conseguir tratamento de saúde. Então, quando a gente fala de não transformar direitos fundamentais em mercadoria, e você ter água potável para beber, e você não viver com esgoto passando dentro da sua casa ou na porta da sua casa, ou ter um banheiro encanado, que não vai ter fezes ali na sua casa, é um direito humano fundamental, o que a gente está falando é disso. Então, quer dizer, quando a gente fala da Petrobras, que abaixa o preço na refinaria, mas não chega na ponta, a gente está falando também do direito humano de se locomover. A gente está falando do direito humano de se alimentar, porque isso vai se traduzir em preço na alimentação. Então, veja, não é um discurso decomunista, porque a partir do momento que eu começo a invocar direitos humanos, eu estou falando de liberalismo.
Foram os liberais que instituíram isso aí. A gente está debatendo nos marcos do Estado Democrático de Direito liberal, inclusive naquele que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial, que foi liderado pelas grandes nações, como Estados Unidos, Inglaterra, etc, 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 etc. Tem em relação a isso, Gustavo, bem interessante. Hoje eu tive essa fala no programa, se não me engano, foi na Bandeirantes, falando que hoje, pelo menos eu enxergo uma transição para um modelo socialista muito mais gradual, muito mais lento do que foi tentado na União Soviética. Eu acho que essa é a avaliação que eu faço, por exemplo, da China. Hoje ela realmente é um Estado que se associa à iniciativa privada para trazer benefícios. Ponto. E aí você tem que aprender com o que deu certo. Se você pegar como os Estados Unidos viraram potência mundial, foi através de uma política industrial forte e clara, através de um Estado intervencionista. A própria Europa, a Inglaterra antes, a Europa, a China, a Coreia do Sul, os países do leste asiático se desenvolveram da década de 80, 90 até hoje, foram negando o neoliberalismo. Aí a gente tem no Brasil uma Faria Lima, que defende cegamente, e aí ela conseguiu, lógico, com seus... Ela é parasitária, né, Leandro? Com seus tentáculos na mídia nacional, a mídia corporativa, como se isso fosse o neoliberalismo fosse o modelo que deu certo. Sendo que se você pegar tudo que foi feito nos outros países, o que deu certo é o contrário disso. Eu coloquei aqui agora no Google, enquanto o Gustavo estava falando, países que reestatizaram o saneamento básico. Quer dizer, houve a privatização lá na década de 90, dentro da Margaret Thatcher lá e tudo, e agora viram que não deu certo e reestatizaram. Paris, Berlim. Não estou falando de Cuba, não estou falando da China, de qualquer outro país governado pela esquerda. Você pegar Buenos Aires também foi reestatizado. Atlanta, nos Estados Unidos, reestatizou. Dentro dos próprios Estados Unidos foi reestatizado, porque viu que é o modelo que não dá certo a privatização. E aí a gente tem gente aqui falando que isso é evolução. Você tem as empresas dando lucro, a Sabesp dava lucro, a Saneago dá lucro. Reverte isso para o bem da população. Por que você vai vender? Não tem lógica, não faz lógica nenhuma. É porque se a gente vai acabar com o monopólio e aí vai ter novas empresas, o investimento vai subir. Você tem uma empresa que está dando lucro. Você tem áreas de atuação que não tem concorrência, não adianta. A gente privatizou aqui a Celg, a Equatorial teve concorrência em algum momento. A Enel teve concorrência em algum momento, não vai ter. São atividades monopolistas mesmo, não tem como você fazer outra coisa. A Petrobras, quando você privatizou as refinarias, o pessoal que comprou as refinarias está comprando produto do exterior, põe nos tanques da refinaria, não refina nada e revende. E aí tem só a questão, Leandro, você falou de concorrência, é porque existe um mito entre os liberais de que concorrência significa aumentar a qualidade de serviços, qualidade de produtos e diminuição de preço. Não necessariamente. Por quê? Porque para você conseguir concorrer em preço, você tem que abaixar os seus custos ou aumentar seu lucro em escala. Então, hoje, por exemplo, falar, mas iPhone é resultado de concorrência. Sim, é resultado concorrencial, só que ele tem prazo de validade. Porque se ele não tiver prazo de validade, aquela qualidade ali que é produzida, aquilo não compensa, eles não conseguem manter o preço competitivo, e olha que eu estou falando do celular mais caro, ou um dos mais caros que existe. Então tem essa lógica aí. Outra coisa, China tem parceria com o privado? Tem. Só que a lógica lá não é de subordinação da coisa pública à coisa privada, é justamente ao contrário, a coisa privada se subordina à coisa pública. E eu acho que quando a gente faz essas privatizações, a gente inverte essa lógica, sabe? E a sua fala é muito acertada no sentido de, olha, tudo interviu e tem gente voltando atrás quando liberalizou. E aí, cara, isso é muito fácil da gente olhar. Olha o que a China tem hoje. Os jovens hoje na China têm esperança, viu? Na Ásia, de uma forma geral, tem esperança de futuro. A classe média não está revoltada, não está querendo virar fascista. Olha o que está acontecendo no Ocidente. O processo de liberalização começou na década de 70. Estados Unidos, até a década de 70, era uma grande nação de classe média. Não estou falando que os Estados Unidos não era fascista antes, não, tá? Que fique claro. Mas, assim, ele começa a inverter a estrutura tributária dele. Hoje tem gente, tem
para cada pessoa para cada morador de rua nos Estados Unidos, para cada pessoa que não consegue pagar uma casa, um aluguel nos Estados Unidos, tem 3 casas vazias desocupadas. 3 casas vazias desocupadas. Hoje você vai em frente às grandes academias, tipo as Smart Fit de lá, à noite, você vê uma caralhada de carro estacionada na porta. Por quê? Porque o cara paga a Smart Fit não é para malhar, ele paga para ir lá tomar banho, fazer sua higiene pessoal e volta para dormir no carro. Isso é o efeito de um Estado que deixa de cuidar dos seus. Isso é o efeito de Estado que faz desmonte. Ainda mais em serviços que são monopólios, como você falou, velho. Estava vendo um vídeo de um oficial chinês lá, aí perguntaram para ele se a China tinha liberdade. Ele falou, você tem que pensar que depende do que você entende por liberdade. Ele falou, liberdade para vocês ocidentais significa liberdade em relação ao governo. Ele falou, para nós, pela história, pelo que a gente passou, liberdade significa liberdade em relação à pobreza, em relação ao caos, em relação à insegurança. Então, porque eles tiveram um governo, eles passaram até a revolução do Mao Tse Tung, o pão que o diabo amassou, né? E passaram o pão que o diabo amassou por causa da Inglaterra. Foi por causa, porque a Inglaterra fazia o tráfico de drogas do ópio para lá, né? As autoridades chinesas... Uma política de Estado, era uma política do Estado inglês, o tráfico de drogas na China. E aí eles queimaram alguns carregamentos, né? E aí a Inglaterra declarou guerra. Aí quando a China perdeu a guerra, a Inglaterra exigiu como espólio, né, Hong Kong, né? Por isso que o Hong Kong hoje o pessoal fala inglês, é ligado à Inglaterra até hoje. Mas o Gustavo falou uma coisa certinha. Eu sinto muitas confusões nisso, Gustavo. Primeiro, existem muitos mitos, né? Que o pessoal trabalha com eles de forma acrítica. O mito que a concorrência gera desenvolvimento técnico necessariamente. O mito de que a iniciativa privada é mais eficiente por excelência. De que ela vai fazer o que eles chamam de alocação ótima dos recursos, né? Ele não vai cometer erro. Mas é que tá. Eles vão fazer a alocação ótima de recursos, mas direcionado para quê? Para lucro. Para lucro, Entendeu? Esse é o problema. Então, tipo assim, por exemplo, a gente tem um problema ambiental sério e que hoje já não se discute mais porque foram tomadas medidas mundiais, embora alguns países como os Estados Unidos sejam existentes, que eram os buracos na camada de ozônio provocados pelo CFC. O CFC, cara, foi um gás que revolucionou a indústria, que tornou mais barato a produção de geladeira, que tornou mais barato a produção de desodorante, tudo. Foi ótimo, foi uma solução ótima. Beleza, estava criando buraco na camada de ozônio. Até a respeito desse negócio, eu tenho uma proposta... Não, calma, deixa eu só falar mais uma, IA. Eu adoro IA, tá, gente? Eu acho que IA foi uma coisa que, assim, salvou a vida. Você pega um texto, joga na IA e fala assim, IA, pega esse rascunho que eu fiz aqui e transforma num texto bom. Ela traz um texto bom para você. Beleza, eu tô gastando um rio para fazer isso. Ela faz um monte de coisa, tem gente usando para criar memezinho, não sei o que, ela tem um consumo de água fodido. É ótimo para quem? Para o capitalismo. Para aumentar a produção. Para que você, com uma pessoa, você faz o trabalho de 2, 3, 10, 20. Entendeu? Mas será que para a nossa sobrevivência a longo prazo é bom? Não sei. Desculpa ter te interrompido. Não, mas eu acho que é bem isso. Acho que você até complementou o que eu ia falar. Num debate esse tempo atrás, na Rádio Bandeirantes também, o debate era sobre trabalhador não querer mais ser CLT. E aí tem um exemplo dos entregadores de iFood, dos Uber e tudo. E aí, eu falando assim, da dificuldade que qualquer pessoa tem de explicar para um trabalhador desse, e aí eu me baseei muito na fala daquele Galo Louco, Galo alguma coisa, que é lá de São Paulo, que pôs fogo na estátua do Bandeirantes lá uma época. Galo de luta. Isso. Que ele fala o seguinte, como que você vai pegar e pôr numa planilha, levar uma planilha de Excel e mostrar para o entregador ali do iFood que os 5 mil que ele está recebendo hoje, que ele está movimentando, que está entrando na conta dele, na verdade, dá quase que menos que um salário mínimo, porque ele precisa do seguro da moto, porque senão, se ele estragar a moto, ele perde o serviço, ele precisa de um seguro de vida, precisa recolher INSS,
pneu, combustível, todo o gasto da moto no tempo, que isso dá uma remuneração inferior a um salário mínimo. Mas para o cara que está, aquele trabalhador, ele vê assim, nossa, passou 6 mil na minha conta hoje, eu estou satisfeito com isso. Então, assim, é uma lógica que a gente, é difícil explicar, porque ninguém hoje tem paciência, mas, pô, se você levar uma planilha de Excel para um cara desse, o cara vai te xingar. Agora, a gente vai ter um problema no futuro, que é, esse cara não está contribuindo com Previdência. Se esse cara se machucar, a gente precisa resolver o problema dele agora, e da família dele, porque normalmente é ele que leva o sustento. A gente vai esperar esse problema acontecer para a gente mostrar, ó, o que eu falava lá, você não ouviu, mas esse está te trazendo o seu problema agora. A gente vai aceitar que nossos velhos, esse pessoal com 60, 70, 80 anos, quando não conseguir ficar mais em cima de uma moto, vá morar na rua para pedir esmola? O que a gente vai fazer? E aí eu tenho uma proposta que eu até queria, espero que a gente consiga pôr aí no plano de governo do Valério, da campanha, que a prefeitura, o estado de Goiás, incentivar e até às vezes gerir no começo uma cooperativa para esse pessoal. E quando você monta uma cooperativa, e é fácil você criar um aplicativo igual do iFood, igual do Uber, você consegue distribuir, reduzir o lucro da empresa, porque o lucro do iFood o pessoal nem sabe, às vezes você paga R$30 numa viagem, o cara recebe 10. Isso tudo vai para o iFood, vai para o Uber, qualquer um desses aplicativos. Então, se você monta uma cooperativa, você consegue diminuir a margem de lucro da empresa, da cooperativa, e depois, quando for o lucro dela, também dividir entre os cooperados. E aí, às vezes, você consegue dar uma clareza, uma situação melhor para o futuro desse pessoal, porque o futuro desse pessoal vai ser triste. Daqui 20 anos, a gente vai estar vendo a consequência do que eles estão vivendo hoje. Isso não é viagem, viu, Leandro? Porque eu fiz eu fiz a legislação sobre o plano de cultura, de economia criativa, na verdade, lá do Mato Grosso do Sul, e eu conversei com muita gente de lá e tal, em Bonito. Eles têm o próprio sistema de Uber deles e de coisas integradas lá e tal, e várias cidades turísticas lá têm. Por quê? Porque compensa mais para o pessoal e tal. Então dá para fazer, é factível, entendeu? Já tem várias cidades no Brasil que fazem isso. Lá tem o cidade lá de São Paulo. Qual que é o nome daquela cidade que o Lula estava quando ele... Araraquara, eu acho. Araraquara, o prefeito de Araraquara fez também. Assim, não é algo de outro mundo. Você pega cidades no interior, não tem o iFood e o Uber, e assim, às vezes você tem uma necessidade, e o táxi dessa cidade já acabou, então você consegue fazer em menor escala para os municípios menores, e você consegue dar uma segurança para esse trabalhador. Em vez de você ter uma margem de lucro fenomenal, igual a do iFood e Uber, você paga o INSS para esse cooperado. Então, assim, dá para fazer uma política pública que vai afetar esse pessoal de maneira que a gente vai ter um problema a menos no futuro e que a gente consiga explicar isso para ele hoje, porque realmente, se levar uma planilha para ele, eu acho um pouco inviável. E o pior é que a gente vê isso hoje nas ruas de Goiânia, quando você anda, a maioria dos motoqueiros desse entregador está lá com adesivinho fora Lula. E assim, isso até dói na gente, porque fala assim, velho, você está cavando a sua pobreza no futuro. Assim, não é que o Lula vai resolver isso, que o governo federal podia ter encampado isso, mas assim, é um discurso, não é fora Lula, é fora a esquerda, é fora qualquer pensamento de esquerda. O cara mal tem um MEI e acha que ele é empresário e que ele vai estar seguro o resto da vida porque ele é um empresário e o empresário vive bem. O cara perdeu totalmente noção de como acontecem as coisas e a narrativa de redes sociais, né? Cara, mas você sabe, mas esse é um dos motivos aí, assim, que o Gabriel achou que eu estava brincando e tal, que eu acho que a candidatura do Valerinho é central para a esquerda ter alternativa, se não em 2030, pelo menos em 2036, pelo seguinte, porque nós precisamos, parte da culpa de ter essa galera colocando fora Lula é porque a gente não tem um governo que ele é radicalizado. Ele é um governo que ele tenta fazer conciliação de classe. E aí, porque a vida do cara não muda, velho, a vida do cara não sai do lugar. Então a gente precisa de gente, eu acho que o Valério é essa pessoa, que tem a coragem de apontar para os problemas e enfrentar os problemas, e não ficar tentando conciliar com os poderosos. Não tentar achar um meio termo de falar assim, não, cara, peraí, vou atender seus interesses aqui, meu irmão. O grande problema é esse, cara, porque assim, qual que é a alternativa que a gente está criando para esses caras? Aquele problema que eu falei do Ocidente, que a China não está enfrentando, que parte do Oriente também não enfrenta, a gente está vivendo no Brasil. Por que a classe média migra para o bolsonarismo? Por que a nossa juventude é conservadora?
Porque a esquerda ficou 20 anos no poder, velho, e hoje qual que é a perspectiva de futuro que há? Cara, tem que pegar umas coisas, tipo assim, o aluguel tá subindo muito. Tá subindo? Vamos ver, por quê? Aí se tiver um agente financeiro comprando os imóveis tudo, a função do Poder Executivo é passar uma lei, cara. Falou, você não pode fazer isso, entendeu? Vamos limitar o Madrid número. proibiu o Airbnb, velho. Você não A pode fazer isso. Barcelona proibiu, vários países da Europa proibiram o Airbnb. E a gente vê em Goiânia uma bolha imobiliária de Airbnb se formando. E tá claramente, todo mundo vê. Você olha a quantidade de prédios subindo no Marista, no setor Bueno, no setor Sul, é de assustar. Fala assim, não tem morador para esse tanto de gente. Não tem. Não, mas aí você vai olhar quais que são os principais prédios que estão subindo, são todos estúdio que eles falam, né? Loft, 30 metros quadrados, 20 metros quadrados, um apartamento de um quarto só, tudo integrado, que é para Airbnb. O cara que vai te vender o corredor, ele já fala, não, isso aqui você consegue ter uma rentabilidade de tantos por cento do valor do imóvel, alugando ele para o Airbnb. Ele já até indica alguém para fazer a administração do Airbnb para você. Porque o problema aqui em Goiás, aqui no Brasil, é o seguinte, vamos supor, se chega um cara aqui, chega o Airbnb aqui, ou quem quer que seja, começa a comprar os imóveis tudo e jogar o aluguel lá em cima, ao invés do governo botar o pau na mesa e falar, você não vai fazer isso, né? Eu vou limitar a sua capacidade de compra, vou limitar seu poder econômico para manter o aluguel bom para todo mundo conseguir morar, não. Os caras chamam o cara para jantar, né? E pede dinheiro, sei lá, para a campanha, e faz um vídeo como se todo mundo tivesse que admirar o cara. Não é? Não é isso que A gente acontece? passa por alguns problemas muito grandes e eu vejo uma falta de perspectiva até de futuro. Eu estava olhando o Nordeste hoje. A gente, o centro-sul do país, sempre tem aquela visão do Nordeste um país estados atrasados, né? Mas você vem hoje, minha família é de pessoal que saiu do Nordeste. Meus avós saíram do Maranhão lá, com 11 filhos, vieram para cá com nada no bolso. Mas hoje você já vê uma redução muito clara, muito cristalina da quantidade de pessoas que estão vindo de lá. Mas você vê também a quantidade de educação, os índices de educação dos estados do Nordeste muito mais avançados do que da nossa região. O estado do Piauí está com 100% das escolas em tempo integral. A gente teve 8 anos de Caiado. O que o Caiado fez? A transformação de algumas escolas em escolas militares. Maquiou e deb, só isso. Isso, você não tem uma transformação radical no sistema de educação do estado de Goiás. Você tem transformação em escolas militar, que aí tem a seleção, o pessoal paga lá os R$100 para a associação e acha que está vivendo o melhor dos mundos. A educação no Piauí, voltada principalmente, tem a parte de tecnologia, de formar engenheiros, de formar o pessoal na área de TI, na área de inteligência artificial, que vai ser o futuro, transformação energética, vai ser o futuro, a gente está vendo isso. O que a gente está formando aqui? Porcaria nenhuma. Você pega esses dias, eu achei interessante, uma tia minha que é aposentada, é major da aeronáutica, foi para Petrolina, porque uma prima minha passou na Embrapa e foi trabalhar lá em Petrolina. Então, ela cruzou parte da Bahia. E aí ela falando que entendeu a justificativa porque a gente está com quase 6 governadores do PT na Bahia. Que as escolas que ela passou em cidades pequenas eram quase aquelas escolas da época do Brizola, do Rio de Janeiro. Escola com teatro, com piscina, com quadra de futebol, com toda estrutura. E aí ela falou assim, como que o cara vai votar em alguém diferente do pessoal que está entregando isso? Então, assim, você vê uma melhora estrutural na educação. Hoje a gente aqui foi criado, eu pelo menos fui criado, minha mãe era dona de casa. Hoje, casal que consegue ter uma dona de casa e uma pessoa trabalhando, até os dois trabalhando, marido e mulher estão trabalhando. Então, você precisa do filho estar numa escola de tempo integral. No estado de Goiás, a gente não fez nada disso. Tem algumas escolas que colocam lá, escola estadual em tempo integral. A estrutura dela é a mesma de uma escola que não é em tempo integral. O que a criança fica fazendo lá dentro? Não faz nada. Então, assim, precisa de uma mudança estrutural na educação que a esquerda, infelizmente, no Estado, não conseguiu pôr isso em debate em momento nenhum. A gente não viu nas campanhas estaduais das eleições passadas ou na Prefeitura de Goiânia nenhum debate sério sobre uma mudança estrutural na educação do Estado. Então, assim, o que o Gustavo falou, eu acho que a candidatura do Valério é simplesmente para isso, para pôr o dedo na ferida. E a gente falou já em outras conversas com ele que foi escolhido candidato radicalizar mais o discurso ainda, porque de conciliador de classe, a esquerda já foi demais.
20 anos considerando classe aí, e pegando, a gente é responsável, a esquerda no Brasil ela é responsável por ter defendido o projeto de governo da burguesia nacional. Tudo que deu errado foi a gente considerando classe com esses caras. E aí a gente é ocupado, agora a gente é o sistema. A gente vê o pessoal voltando na extrema-direita falando que ela é antissistema. Mas simplesmente a nossa diferença a gente sentou na mesa e conseguiu com os caras. A direita, ela chega e ela entrega o governo para os caras. Eles não precisam nem conciliar. A gente precisa de alguém que fala assim, não vou nem conciliar com você. Ou se eu for conciliar com você, meu porrete é muito maior que o seu. Cara, e esse preconceito com o Nordeste, Leandro, porra, eu fico tão puto com isso. Pega os campeões das Olimpíadas de Física e Matemática. São todos no Nordeste. Todos no Nordeste. As notas mais altas de redação do Enem. Não, cara, olha a literatura brasileira. Pois é. Quanta música, gente tudo. que vê Bahia e Pernambuco, principalmente. Você vai ver a transformação nos próximos 20 anos. O Nordeste vai ultrapassar estados agrícolas, que nem a gente aqui, fácil. Vai ter dificuldade com estados que já têm uma estrutura industrial muito maior, tem uma quantidade de uma população muito maior, então, com a reforma tributária, você vai ter o tributo no consumo. Então, assim, vai ser difícil tirar a indústria de São Paulo, porque a maior parte do consumo está lá. Então, a empresa reduz o valor do frete, né? Santa Catarina também é um estado bastante industrializado, próximo de São Paulo, próximo da região sul, que tem uma cidade com poder aquisitivo maior. Mas, fora isso, você vai ver o Nordeste pegando Goiás, Mato Grosso, esses países que têm tradição exclusivamente agrícola, e dando só um peteleco na orelha da gente. Vamos para a nossa última aqui, ainda no tema privatizações. Estão vendo aí? Sim. Uhum. Vocês sabem essa Fênix FIP? Fênix FIP vence leilão bilionário do governo de São Paulo e privatiza a EMAI, que era a empresa de elétrica lá, né? De empresas de águas e energia. Olha o Tarcísio lá com o martelinho. Martelinho na mão. Fechou o leilão de privatização da empresa, sexta-feira, B3. Isso aqui é de 2024, né? A Fênix tem uma responsabilidade gigante, porque estão pegando uma empresa importante. Agora vamos ver aqui. Isso aqui é a notícia do leilão. Agora vamos ver aqui o que é a Fênix. Aqui. CVM avança na investigação de manipulação das ações da Ambipar, diz jornal. Tem um parágrafo aqui, ó, que diz o seguinte. A reportagem, em março de 2024, foi criado o Fundo Fênix FIP, que é esse aqui, né, que comprou a EMAI, um veículo de investimento de Nelson Tanuri. O fundo era gerido pela Trustee DTVM, que pertencia ao mesmo grupo econômico de quem? Do Banco Master. Em abril do mesmo ano, esse fundo arrematou a EMAI, na primeira privatização do governo de São Paulo na gestão do governador Tarcísio de Freitas. Para financiar a operação de compra das ações, a Fênix SA, controlada pelo Fênix FIP, emitiu debêntures. Para quem está vendo, debêntures, assim, a empresa pega empréstimo no mercado e emite um título de crédito, né, que foram subscritos por um fundo exclusivo do Banco Master, o Master Capital FIM. Explicando, subscrever uma debênture é emprestar o dinheiro e pegar o título. Então, o que isso significa? Significa que o Banco Master tinha um fundo, que é essa Fênix FIP, e a Fênix FIP pegou empréstimo com outro fundo do Banco Master, que é o Capital FIM. Aí, com esse dinheiro, ele foi e comprou a EMAI. Correto? Ou seja, e que dinheiro que estava lá no Banco Master? Era o dinheiro dos aposentados do Fundo de Pensão do Rio de Janeiro, era dinheiro de aposentado de aqui de Aparecida de Goiânia, era dinheiro de aposentado de Brasília, né? Era dinheiro de trabalhador e de aposentado, que esses caras estavam pegando para comprar a EMAI. Aí, como garantia das debêntures, foram oferecidas ações da própria EMAI e também da Ambipar. E aí, eu não vou ler aqui, que fica muito maçante tudo, mas o que aconteceu? Para facilitar esses empréstimos e dar essas ações em garantia, esse Tanuri e um outro companheiro dele
utilizaram esses fundos do Banco Master para ficar comprando as ações da Ambipar para o preço subir. E eles conseguiram os empréstimos mais fáceis para poder comprar a EMAI. Então, fraude, né? Fraude financeira, e aí vem a cereja do bolo, que é essa aqui. EMAI investiu 160 milhões em CDB do Banco Master na gestão de Nelson. Ah, não, velho. Tem coisas que a gente vê que não dá para não rir, cara. Tem uma discussão grande no mercado. Os caras pegaram. É simplesmente um laranja do Nelson Tanuri. Tem esse debate. Vamos lá. A empresa foi comprada pelo Nelson Tanuri, investiu o CDB do Banco Master na gestão do empresário. Os cálculos de fontes apontam que a empresa tem ao redor de 160 milhões desses papéis no Let's Bank, banco que faz parte do conglomerado Master, e que hoje teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. O Fundo Garantidor de Crédito cobra aplicações de até 250 mil. Então, galera, é o seguinte, para quem está nos vendo aí, para nossa audiência, eles pegaram dinheiro de trabalhador, dinheiro de aposentado, né? Compraram a EMAI, e aí uma vez tendo comprado a EMAI, eles pegaram o caixa da EMAI, assim, eles usaram o dinheiro de trabalhador e aposentado do Banco Master para comprar a EMAI. Uma vez tendo comprado, pegaram o caixa da EMAI e começaram a meter dentro do Banco Master. Isso é roubo, cara. Isso é roubo. Não tem como falar diferente. E se a gente lembrar, e a gente está vendo ocorrer isso agora atualmente no Congresso Brasileiro, que você tem assinaturas suficientes para a CPI do Banco Master e ela não sai do papel, o principal líder da bancada do Banco Master é o Ciro Nogueira, presidente do PP, que foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Ele não foi um ministrozinho qualquer largado, ele foi o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. E ele é o chefe, e hoje ele é o chefe da bancada, a principal liderança da bancada do Banco Master, que também está ligado na BEDS. Hoje o Gabriel não está, mas queria até ouvir comentários sobre o que foi aprovado a lei antifacção. Tirou a taxação das BEDS, né? Amando através de uma emenda do PP, partido onde o Ciro Nogueira é o presidente. Então, assim, é o crime organizado, é o roubo, é a corrupção, na iniciativa privada, dentro do Estado brasileiro, roubando de pessoas privadas, não está roubando do Estado mais, porque a gente tem aquele viés de corrupção, onde o roubo vem do dinheiro do Estado, não. É o roubo ali dentro da iniciativa privada, lógico, afeta a iniciativa pública, mas com gente da direita brasileira, a grande maioria dos estados, dos fundos de pensão que investiram dinheiro no Banco Master, no CDB do Banco Master, são estados governados pela direita brasileira, e a gente não vê uma divulgação ampla disso. A gente vê hoje o sistema ao qual a gente não faz parte, defendendo com unhas e dentes para não ter investigação do Banco Master, senão vai pegar muita gente, e principalmente da direita. Gustavo. Acho que hoje a gente está falando dos mitos do liberalismo, né? O mito da honestidade, que é mais honesta, a coisa privada é mais honesta e tal. Mas tem um mito que eu acho que sai dessa história aí também, que a gente precisa falar, de que é que o empresário assume o risco, né? Exatamente. Qual o risco que está envolvido nisso aí? O cara pega um empréstimo de trabalhadores para fazer uma compra, depois esse dinheiro é devolvido de forma transversa para o banco, de qual ele é suspeito de ser proprietário, então qual o risco que está envolvido aí? Entendeu? Aí o cara desse entra em concordata, abre uma falência, etc. Como é que isso vai atingir o patrimônio pessoal dele? No caso do Vorcaro, pode ser que isso aconteça, que diz que ele fez rolo, que ele agiu de má fé, etc, etc e tal. Mas veja o caso das Americanas, por exemplo. Se você falar para mim que os proprietários das Americanas não deram orientação, que aquilo foi o CEO que tirou do cu, o que tinha que fazer com os fornecedores e tal, com os bancos, eu não acredito não, velho.
Não acredito. Entendeu? O cara não ser atingido R$ 1 do patrimônio pessoal dele. E aí, assim, a gente está falando de pequenos fornecedores também, a gente não está falando só do Nestlé da vida. Qual que é o impacto que isso tem na cadeia produtiva? Então, pergunto mais uma vez, qual que é o risco que o empresário está submetido no Brasil? Cara, Ainda mais esses soleiros. Isso é muito verdade, porque assim, o argumento, uma coisa que eu queria falar aqui também, boa parte disso do que a gente chama de forma genérica de liberalismo, neoliberalismo, é sustentado não por argumentos econômicos, mas por argumentos morais. Isso é uma coisa que o Safat fala, é uma das coisas que ele fala que é muito verdade. Por exemplo, o pessoal fala que a taxa de lucro, o empresário ganhar o lucro é justo porque ele assume o risco. Veja, isso não é um conceito econômico, isso é um conceito moral, de justiça. Sim. Né? Aquela coisa de, se você se arriscou, o seu ganho tem que ser maior do que daquela pessoa que não se arriscou. Né? Mas veja, vamos pegar o contrato da Saniago agora. Dê uma olhada no contrato da Saniago. Se a operação for deficitária para a concessionária, quem vai cobrir é a Saniago. Que risco que ela está correndo? Então, assim, se der lucro, ela fica com o lucro. Se a operação for deficitária, o Estado cobre. É só uma questão que eu queria saber, eu queria pedir orientação de vocês que são advogados. Se eu for lá no Banco do Brasil hoje, ou qualquer outro banco, pedir um empréstimo para participar dessa disputa, para comprar a Saniago, eles vão me conceder? Porque o risco é zero. O risco é zero. O risco Exatamente, é zero. o risco é zero. Eles vão me conceder esse empréstimo? Porque se eles forem me conceder esse empréstimo, segunda-feira eu estou indo lá. Vamos montar o consórcio, se for de Goiânia, vamos lá. Eu for de Goiânia e falar assim, vocês não têm competência técnica. Eu falar, meu amigo, se eu ganhar isso aqui, eu contrato quem vocês quiserem. Você pode me falar quem que você quer que eu contrate para gerir. Risco é zero. Eles vão me dar dinheiro? Não vão. Então, assim, isso é esquema entre os poderosos. Sim. Isso é esquema do poderoso para tirar dinheiro do pobre e levar para o rico. Isso é dinheiro para desmontar a coisa pública para eles ganharem dinheiro. E na hora que parar de funcionar, eles vão falar coisa pública, assume novamente aqui, por favor, está complicado. Porque, cara, o Caiado falando que isso é uma exigência do marco do saneamento, mas o marco do saneamento condiciona a universalização a uma série de critérios financeiros lá, a possibilidade financeira. Então, chegou 2033, quem arrematar essa concessão no leilão lá vai falar, é financeiramente inviável. E vai ficar por isso mesmo. Aí vai acabar a concessão, os caras vão entregar o sistema completamente depreciado, entendeu? Pro poder público ir e ter que fazer os investimentos de novo. Agora é o seguinte, Caiado tá aí, tem 8 anos. No apagar das luzes, o cara faz isso aí. Qual que é a chance desse tipo de coisa? A gente acabou de ver o caso da Egea. E viu o caso da EMAI. Uhum. Cara, isso gera desconfianças seríssimas de que isso tem a ver com financiamento de campanha e com outras coisas. Cara, eu não sei, eu não posso afirmar esse tipo de coisa. Mas eu vou tentar entrar em contato com o Caiado, ver a cotação para poder incluir isso também no financiamento quando eu for conversar com o meu gerente de banco. Eu peguei aqui, os motivos da reestatização em Paris. A cidade retornou ao controle público em 2010, quer dizer, recente, né? 15 anos, após décadas de gestão privada, buscando tarifas menores e maior transparência. Berlim reestatizou seu serviço de água após a operação privada ser considerada ineficiente e cara. Buenos Aires, a cidade retornou ao controle devido a problemas com o investimento das concessionárias. É tudo que a gente está falando. Quer dizer, privatizou, pegou, não fez investimento nenhum, ficou cuidando ali só do tratamento de água e esgoto dos bairros nobres, onde a inadimplência é baixa, não investiu em nada, não deu retorno nenhum para a população, e aí essas cidades, todas comunistas, todas governadas por bolcheviques, estatizaram o serviço. E agora a gente está fazendo o que eles fizeram na década de 90 e deu errado. Só essa parte bolchevique é ironia, viu, público? Não, o Gustavo falou da Petrobras, cara, o que fizeram, eles venderam os gasodutos, né? Uhum. As distribuidoras e tudo. Venderam e imediatamente começaram a alugar. E acho que o aluguel de 3 ou 5 anos paga o valor da venda. Agora, isso é criminoso.
Criminoso. Não, cara, isso é capitalismo. E eu quero saber como que eu vou entrar no esquema. É isso que eu quero saber. Porque, assim, cara, quando eu falo que os caras fazem para beneficiar eles mesmos, é porque esse é um tipo de negócio sem risco, que é financiado pelo Estado. Mas se você chegar em qualquer lugar e falar, me empresta um dinheiro para fazer esse negócio, ninguém vai te dar esse dinheiro, velho. Mas para eles emprestam. É. Para eles está. Então, assim, é um movimento de rapina do Estado Rapina. a céu aberto, que todo mundo bate palma e fala que bonito. É rapina. Ué, velho. Ou e a gente tem aí eu pegando o que o Leandro falou. Aí a gente tem um trabalho tão grande, porque eu até gravei um videozinho sobre isso. Essa semana o Mabel mandou a GCM apreender a mercadoria dos ambulantes lá, né? Aí eles estavam gravando vídeo, me mandando, aí dava para escutar uma mulher falando, Mabel comunista. Entrou aí para roubar igual o Lula. Cara, então assim, tem muito o que explicar. Eu não vou, como o Leandro tem que sair, eu não vou falar de Fúrio Gess, tá? Que eu já falei sobre isso, a questão do judeu, do comunista e tal, mas eu acho que valeria a pena a gente fazer um programa só para isso, só para debater isso. Tipo assim, como é que a galera faz um debate essencialista, o comunista é tudo de ruim, o bom, e como é que essas coisas vão transitando e formando o imaginário do brasileiro. Mas o pessoal fala também da ineficiência de uma economia planejada. Eu acho que não tem que ser totalmente planejada mesmo, não. Mas assim, você pode criticar a União Soviética no custo humano da industrialização deles, que realmente foi uma coisa violenta. Mas vamos pegar o seguinte: em 1917, a União Soviética, a Rússia era um país feudal. Nos anos 60, eles estavam mandando homem para a Lua. Saíram do arado de madeira para conhecer a Lua. Em poucos anos. Deixa eu te falar um negócio, beleza. Muito mais eficiente que qualquer outro país. Vamos falar de custo humano de industrialização da Inglaterra? É verdade. Vamos falar de custo humano de industrialização da Alemanha, de industrialização da França, de industrialização dos Estados Unidos? Foi tudo a violentíssimo. Tecnologia dos Estados Unidos, a tecnologia de guerra dos Estados Unidos que chegou para os civis. Entendeu? Foi tudo violentíssimo e mais do que isso, velho. Foram processos muito mais longos. É verdade. Se você for parar para pensar, por exemplo, a Inglaterra precisou espalhar colônias pelo mundo para roubar. Então, roubar a galera. Se não tivesse feito colônia na Índia, por exemplo, não ia ter tecido para ter a indústria têxtil que teve. Para quem está vendo e fala de livre mercado, para garantir mercado para suas indústrias têxteis, a Inglaterra proibiu o tear na Índia, para que eles não conseguissem tear tecido nenhum e fossem obrigados a comprar os na Inglaterra. Tem um fato que é muito conhecido da história do Gandhi, que é a caminhada dele que ele faz até o mar, inclusive num filme que saiu sobre a vida dele, mostra isso. Os caras não podiam produzir sal. Sal, velho. Porque ele vai até o mar, ele pega um pouquinho de água e fica ali na mão, assim, ó. Tô produzindo sal. Entendeu? Então, muito se fala da violência, do processo de formação, o processo da revolucionário russo, etc., o próprio processo chinês e tal, mas ninguém fala da violência que foi o processo de industrialização, dos processos dos países capitalistas, e de como eles foram muito mais duradouros e que permanecem até hoje do que os países comunistas, velho. Rússia foi o quê? 30 anos para industrializar. China levou um pouquinho mais por causa das condições próprias do país. Vietnã, mesma coisa, etc. Foram processos muito mais curtos do que o do capitalismo. Agora, como tem uma distância temporal, a gente está falando de processos que aconteceram no começo aconteceram no século XIX, começo do século XX, e as revoluções elas estão mais próximas, e teve muita propaganda no Ocidente, a gente ficou, oh, meu Deus, os caras são violentos. Não, velho. Não, velho. Pessoal, nosso amigo Leandro tem que sair, a gente já bateu, acho que esse vai ser o mais longo. Nosso último episódio foi o mais visto, inclusive. Tem que falar mais de Hegel, então. Por incrível que pareça. Mandar um abraço pro Murilo também, lá do canal que chama Esquerda Goiás, que eu sei que nos assiste. Ele falou que a gente estava falando muita besteira sobre inteligência artificial. A gente fala besteira sobre tudo, ele que não se deu conta disso ainda.
Ó, e o canal deles teve uma citação do Medellín em Brasília, naquele pós que o Eu Medellín vi. deu um alô para eles. Essa semana eu saí no Desmascarando também. Ó, O cara desmascarando, ele gosta, ele pega uns trem e bota lá, às vezes. Assim. Mas um abraço, então, Murilo. Vamos chamar você para participar em alguma edição aqui. Esse foi o Foro de Goiânia. Muito obrigado, Gustavo Sabino, Leandro Calassa, e vemos vocês na próxima semana. Grande abraço. Abraços.